Sejam bem-vindos a mais um Qual é o Pareto? O tema de hoje é lesão renal aguda nas provas de Minas Gerais. Eu vou te mostrar algumas questões das principais provas de Minas Gerais e vou te mostrar exatamente o que costuma ser cobrado. E aí, preparados? Então vamos começar, pessoal. Primeiro, relembrando que insuficiência renal, injúria renal, é um assunto com uma relevância muito alta, considerada aqui dentro do JJ Mentoria. Lembrando que nós temos assuntos de relevância moderada, alta e muito alta, tá bom? Então, muito importante, se a gente for olhar em todas as provas, em todas as instituições aqui de residência do país. Mais especificamente, a incidência é de 0,4%, que já é considerado alta. Dentro das instituições de Minas, PSU de Minas, por exemplo, é 0,45%. Na UFO, Federal de Uberlândia, é 0,4%, exatamente igual a todo o resto do país. Mas, no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, é 0,64%. E, se nós pensarmos na FEMIG, na Fundação Hospitalar do Estado de Minas, é 2%. Em outras palavras, a cada 100 questões na FEMIG, 2 são sobre lesão renal aguda. Tá vendo a oportunidade que você tem aqui? Calma, que tem mais informação interessante. O nível de dificuldade não é nem tão alto nem tão baixo, é moderado. 62% nível de dificuldade. Está na média esse tema, tá? Então é um tema que você pode acertar muitas questões fáceis e você pode também acertar algumas questões médias. Esse aqui é aquele tipo de tema que você precisa no início, para metade assim dos seus estudos, ficar mais ligado, porque ele vai começar a ser diferencial realmente na sua nota final. E a primeira questão que nós temos aqui é uma questão do PSU de Minas de 2020. Olha só o tamanho desse enunciado. Gente, dica, quando você tem um enunciado gigantesco assim, a primeira coisa que deve ser feita é olhar a pergunta. Porque é muito difícil, na verdade, que a pergunta precise, de fato, de todas as informações no mesmo grau de importância do enunciado para que ela seja respondida. É muito. A gente sabe que o princípio de Pareto, inclusive aqui, qual é o Pareto, é aquele princípio que diz, para que você tenha 80% das consequências, precisa de 20% das causas. Ou seja, tem uma parte que é sempre a mais importante, tem um direcionamento. Na prova de residência, você precisa direcionar, porque tem muito conteúdo. Se você não direciona, você gasta tempo com coisas que não te dão resultado. Por isso que a gente não tem temas de relevância leve, pequena, baixa no nosso cronograma, apenas moderado. E são poucos, inclusive. E aqui você tem que fazer a mesma coisa. Tenta encontrar qual que é o Pareto. Qual que é o Pareto dessa questão aqui? Olha só, ó. A injúria renal, nesse caso, se deve mais provavelmente a... Olha só. O que ele está perguntando é, essa injúria renal, ela está ocasionada pelo quê? Por qual doença? Então eu vou procurar, eu vou ler esse enunciado já buscando isso. Não faz sentido eu olhar o enunciado sem ver a pergunta primeiro, principalmente quando é grande. Então vamos lá. Uma mulher de 28 anos, previamente ígida, foi à UPA no dia 10 de abril de 2019. Queixando-se de disúria, dor no flanco direito e febre, 38,4 graus. Uma síndrome febril com uma disúria, sintomas urinários baixos, com uma dor no flanco, provavelmente uma pielonefrite. O exame de urina revelou 54 piócitos, ou seja, tem uma piúria, com 13 hemácias e presença de bastonete gram-negativo, pielonefrite. Optou-se por o tratamento ambulatorial com ciprofloxacina. Evoluiu com melhora dos sintomas e da febre após 48 horas do uso de medicamento. Parece que melhorou, parece que evoluiu bem. E no dia 14 de abril, 4 dias depois, retornou à UPA com queixa de prurido generalizado, recidiva da febre e edema de membros inferiores. Ué, tinha melhorado, depois piorou, fez uma síndrome febril de novo, só que agora com prurido. Febre parece estar piorando a pielonefrite, só que prurido lembra a alergia, né? Vamos ver o resto. Ao exame físico apresentava PA de 12/7, frequência cardíaca de 89, frequência respiratória de 17, saturação em ar ambiente de 97%. Edema maleolar bilateral depressível. O restante do exame físico não apresentava normalidades. Agora, no exame de laboratório, em 10/4, ou seja, na primeira vez que ele foi na UPA, que essa paciente foi na UPA, tinha uma hemoglobina de 13, leucócitos de 16.000, eu estou aproximando, tá, gente? Para ficar mais fácil. Ou seja, tinha leucocitose, com neutrofilia, porque tem mais do que 8.000 neutrófilos, e leucocitose porque tem mais de 11. Então, o neutrófilo está ali, ó, 11.500.
Linfócitos está normal, 2.500. E eosinófilos está normal também, 360, abaixo de 500 é normal. Plaquetas normais, 178.000. Creatinina normal, 1,1. Ureia de 23. E uma urocultura positiva para Escherichia coli sensível a ciprofloxacina, mas resistente à ampicilina. Pô, ele está mostrando que teve urocultura positiva para E. coli sensível a cipro. Eu dei cipro, ele melhorou a febre e depois desenvolveu a febre de novo? É o quê? É um outro micróbio? Porque E. coli não deve ser, pô, não pode ser. Esquisito. E aí no dia 14/4, quando ela voltou com o prurido, né, o racho pruriginoso e com febre novamente, com edema de membros inferiores, ela tinha uma hemoglobina de 13, uma leucocitose que tinha melhorado um pouco, agora está 18, está 12.000, uma neutrofilia que tinha melhorado, não tem mais neutrofilia, está 6.500, com linfócitos de 2.900, agora eosinófilos de 1.500, começou a ter eosinofilia. As plaquetas normais de 160.000, creatinina de 2,5 com ureia de 32 e um potássio de 52. E aí ele pergunta, essa injúria renal, ela está vindo por quê? Qual que é a etiologia? Olha que interessante informações aqui. Tem eosinofilia, a creatinina pulou de 1,1 no dia 10 para 2,5, ou seja, em menos de 7 dias aumentou mais de 50%, isso é definição de IRA. Lembra como é que a gente define IRA? Ou é 0,3 em 48 horas de creatinina, ou é 50% em 7 dias. Ou é um prejuízo funcional, o cara não está conseguindo produzir urina, ele é oligúrico. Ele urina menos de 400 ml por dia. Ou ele urina menos de 0,5 ml por quilo por hora durante 6 horas. Oligúria também. E aí é uma IRA. Tá? Essa é a definição de IRA. Então esse cara tem IRA com eosinofilia e febre e prurido. Qual que é a causa, gente? Vamos ver as alternativas. Ah, glomerulonefrite pós-infecção. Esse cara tem síndrome nefrítica? Ele tem hematúria, tem hipertensão? Necrose tubular aguda? Pode ser, é uma causa de insuficiência renal aguda. Pode ser. Nefrite intersticial aguda? Também é uma causa de insuficiência renal aguda. Também intersticial, né? E por último, pielonefrite aguda. Na verdade, a pielonefrite aguda até pode causar insuficiência renal aguda se tiver uma descompensação ali, como se fosse uma sepsis. Mas a pielonefrite em si, esse paciente tinha no dia 10, não no dia 14. Esse paciente teve melhora da leucocitose, da neutrofilia. Esse paciente usou um antibiótico terapia que era do E. coli, que era sensível à ciprofloxacina. Isso aqui era o que podia confundir. E aí a gente fica, na verdade, com a hipótese B ou C, alternativa B ou C. Porque são duas causas de insuficiência renal intrínseca. Lembra que a gente divide insuficiência renal pré-renal, renal intrínseca e pós-renal? Esse é um paciente que tem uma insuficiência renal, porque teve aumento de creatinina, e a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial, se é pré, pós ou renal. Primeiro, a gente sempre exclui causas pós-renais, né? Cálculo uretral, cálculo uretral, cálculo vesical, hiperplasia prostática benigna, algum câncer, que o paciente não tem, então a gente excluiu. E agora a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial entre causas intrínsecas ou pré-renais. A gente pode fazer isso clinicamente. Causa pré-renal é sempre que você tem, por exemplo, uma hipoperfusão renal. Certo? E no caso de uma hipoperfusão renal, o paciente apresentaria o quê? Algum quadro clínico compatível com isso. Tem alguma forma laboratorial de diferenciar isso? Tem. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente do episódio. Mas existe uma relação ureia-creatinina acima de 40 quando é pré-renal. E nesse caso, olha o enunciado. A ureia está 32, a creatinina está 2,5. Está muito abaixo de 40. Então isso é uma renal intrínseca. Só que aqui a gente tem duas causas de renal intrínseca, necrose tubular aguda e nefrite intersticial aguda. Na verdade, elas são bem parecidas. A grande diferença é que você pensa na nefrite intersticial aguda quando você tem um quadro alérgico. Quando o paciente tem eosinofilia, tem febre, tem eosinofilúria. E tem motivo para fazer uma ANIA. Que geralmente o motivo nas provas é o uso de algum medicamento que desenvolva essa reação alérgica. Anti-inflamatórios, antibióticos ou inibidor de bomba de próton. Esse paciente utilizou o quê, gente? Antibiótico. Esse é um cara que tem uma nefrite intersticial aguda clássica. Gente, esse CCQ aqui, vocês vão ver, o episódio de hoje está lindo. Porque as 5 questões apresentam CCQs que são CCQs que funcionam para todo mundo. Independente se você vai fazer em Minas ou não. CCQ dessa questão era o uso de medicação ou antibiótico, geralmente, desenvolvendo IRA, insuficiência renal, injúria renal aguda, com eosinofilúria ou eosinofilia, é sugestivo de nefrite intersticial aguda.
Questão de PSU de Minas também de 2020. Olha só, questão grande. O que a gente olha? Primeira pergunta. Assinale a alternativa correta sobre a fisiopatogênese do quadro clínico em questão. Então, fisiopatogênese. Eu tenho que saber qual que é o mecanismo fisiopatológico de uma doença. Provavelmente isso aqui é uma questão que poderia ser considerada um pouco mais difícil. Por quê? Porque provavelmente eu já vou ter que... Ele vai me dar a doença, ou eu vou ter que dar o diagnóstico da doença e vou ter que entender o mecanismo fisiopatológico por trás dela. Vamos ver. Homem de 45 anos vai ao pronto atendimento queixando-se de mialgia difusa, fraqueza nos 4 membros e urina amarronzada. Então ele tem dor no músculo e urina com cor. Porque quando escreve, quando o paciente fala, cara, isso aqui tem uma acurácia muito baixa, não dá pra saber se é colúria, não dá pra saber se é hematúria, tá? Não dá pra saber se é algum outro pigmento. É urina com cor. Aí você tem que fazer algum exame pra ter certeza. Então vamos lá, é isso que ele tem. E aí possui dislipidemia, quando a gente está nesse caso, né, é um quadro clínico que o paciente apresentou. A gente precisa tentar fazer um diagnóstico diferencial. O paciente está o quê? Com uma colelitíase, por causa disso está fazendo colúria. Ele está com uma glomerulonefrite pós-infecciosa, uma GNPE, por isso ele está fazendo hematura glomerular. Ele está fazendo uma litíase renal, e ele está tendo trauma na região, está fazendo hematura. Está fazendo uma rabdomiólise, por exemplo, com mioglobinúria. Tem várias causas, são diagnósticos diferenciais. Eu vou tentar procurar aqui o que ele me aponta para um lado ou para o outro. Tá? Litíase tem o quê? Tem dor. Certo? Glomerulonefrite pós-infecciosa tem o quê? Um quadro de piodermite, por exemplo. Infecção de garganta. Então vamos ver o que ele apresenta pra gente. Possui dislipidemia e gota e está em uso diário de simvastatina e colchicina, prescrito há 15 dias. Ao exame físico apresenta frequência cardíaca de 115, uma PA de 130/84, frequência respiratória de 21 e a saturação de 95% com uma temperatura axilar de 38,3%. Graus Celsius. Encontra-se alerta e orientado com força muscular grau 4, 5 nos grupos proximais de membros superiores e inferiores e 5 nos grupos musculares distais. Exame de laboratório, hemoglobina de 15,5, leucócitos de 12.400, neutrófilos de 8.500, linfócitos de 2.000. PCR altíssimo de 34, normal é 0,5. Esse cara tá super inflamado. Uma creatinina de 1,3, ureia de 55, um potássio de 5,7 e uma CPK de 2.570. Assinale a alternativa correta sobre a fisiopatogênese do quadro clínico em questão. Então, gente, se a gente pensa aqui nas causas de urina colorida, urina escura, qual que ele está indicando a gente? Rabdomiólise. Por quê? CPK. Por quê? Dor muscular. Por quê? Uso de estatina e colchicina, principalmente. A gente está falando de um quadro de rabdomiólise, só que ele pergunta, não é isso. Ele pergunta, cara, fisiopatogênese dessa parada, como que funciona? Letra A, a fraqueza muscular se deve principalmente à hipercalemia. Letra B, a hipercalemia se deve principalmente à disfunção renal. C, a injúria renal aguda se deve aos níveis elevados de CPK. Ou D, a lesão do miócito se deve ao uso de simvastatina e da colchicina. E aí? Vamos por partes. Alternativa A, fraqueza muscular se deve principalmente à lesão do miócito. Tá? Então não é, na verdade, por causa da hipercalemia. Letra B, a hipercalemia se deve principalmente à disfunção renal. Na verdade, não. Essa lesão no miócito causa extravasamento de tudo do conteúdo intracelular. Dentro da célula tem o quê? Potássio. Faz hipercalemia. Dentro da célula tem o quê? Fósforo. Faz hiperfosfatemia. Tem material genético, que as purinas, quando metabolizadas, formam o quê? Ácido úrico. Hiperuricemia. E deveria ter hipercalcemia também, só que não tem. Sabe por quê? Porque o cálcio até está no meio intracelular mais concentrado do que no extra. Só que a parada é que quando o músculo fica lesionado, ele tenta se recuperar. E ele puxa o cálcio para dentro dele. Então, geralmente, o paciente tem hipocalcemia. Para completar, ainda faz acidose metabólica com anion gap aumentado. Fechou? Só isso que ele libera? Não. Ele libera também a mioglobina. Mas antes de eu te falar sobre ela, vamos olhar as outras alternativas. Letra C, a injúria renal aguda se deve aos níveis elevados de CPK. Falso! Eu acabei de falar para você que a mioglobina é liberada. E o pigmento M, ele é nefrotóxico diretamente nos túbulos renais. Causa uma necrose tubular aguda por causa desse pigmento. Inclusive, na hora de tratar, sabe o que eu faço com a rabdomiólise? Hidrato e boto bicarbonato de sódio.
para alcalinizar a urina e diminuir a toxicidade do pigmento M. A, B e C, incorretas. Tem que ser a D. A lesão do miócito se deve ao uso de simvastatina e da colchicina. Isso é um fato. As estatinas e a colchicina podem deflagrar uma rabdomiólise. Também esmagamento, um trauma por lesão elétrica, um paciente que tem uma infecção respiratória às vezes, um paciente que faz muita força, aquele cara que é crossfiteiro. Nutella, né? Se fosse raiz da academia, não tinha isso. Brincadeiras à parte, a alternativa correta é a letra D. Estatina, é comum que apareça isso nas suas questões. Colchicina não, mas estatina é. CCQ dessa questão é a rabdomiólise pode ser desencadeada pelo uso de estatinas e colchicina. Questão do PSU de Minas de 2017. Meu Deus, de novo enunciado gigantesco. O que você faz? Macete. Olha a pergunta. Dentre as opções abaixo, assinale o diagnóstico mais provável. Olha só, gente, não sei se vocês repararam, quem vai fazer PSU de Minas, tem aqui um macete já pronto. Você já tem que ir para essa prova preparado para o enunciado grande. Principalmente aqui, lesão renal aguda, aparentemente, né? Vai preparado, já chega na prova pensando, eu vou olhar a pergunta. Quanto menos coisas você tiver que decidir na hora da sua prova, melhor. Porque o teu cérebro fica prestando atenção somente nas coisas do enunciado, de fato, e não na sua organização. Pô, tu vai decidir a roupa que você vai usar no dia da prova? Você vai decidir a comida que você vai levar no dia da prova? Você vai decidir o que você vai comer na hora, enquanto você estiver fazendo a prova? Não, decide tudo antes. Economiza seu cérebro. Dentre as opções abaixo, assinale o diagnóstico mais provável. Portanto, você tem que procurar o diagnóstico. Já vou olhar aqui, ó, com maldade. O homem de 76 anos procurou um pronto-socorro com queixa de urina mais escura. Urina mais escura. O que deve ser? Cansaço, náuseas e alguns episódios de vômitos. Até aí pode ser que seja uma litíase. Apresentou nos dias precedentes influenza e desde então vem queixando-se de dor muscular difusa e precedente. Tem dor no músculo. Ao exame clínico ele se mostrava um pouco agitado, taquipneia com pressão arterial normal, 13/9, e frequência cardíaca de 92. As extremidades estavam bem perfundidas, havia raras crepitações teleinspiratórias em ambas as bases pulmonares. A palpação dos músculos era muito dolorosa e há alguns anos vem fazendo uso esporádico de ibuprofeno devido a dores articulares. Ih, será que tem alguma coisa com esse AINE? Isso aí. Os exames complementares realizados no soro revelaram uma ureia de 50, creatinina de 6,1, potássio alto de 6, um ácido úrico alto de 18, geralmente o valor é 6. Cálcio total de 6,5 está baixo, no mínimo o cálcio tem que ser 9. Cálcio sérico, tá? Não é o cálcio iônico. Fosfato de 7,5, geralmente ele chega até 4,5, tem uma hiperfosfatemia. Uma albumina de 4, que está no valor inferior. E uma urina, olha que interessante, fita reagente mostrando positividade para sangue, 3 cruzes em 4, e proteína. Só que na sedimentoscopia tem pouco leucócito e pouco eritrócito. Ué, esquisito. Por que na sedimentoscopia eu não encontro sangue, não encontro eritrócito, não encontro hemácia, mas na fita eu encontro sangue positivo? Falso positivo. Sabe por quê? Porque essa fita aqui, o que ela está encontrando é hemoglobina. É mioglobina, na verdade. Porque esse aqui é um caso clássico de rabdomiólise. É um paciente que fez uma infecção e desenvolveu dor muscular com miócitos sendo degradados, saindo aqui um monte de eletrólito, hipercalemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia, a mioglobina que está aqui, ó, é nefrotóxica, causa uma injúria renal aguda. Olha, creatinina de 6,1. Claro, com essa definição aqui, eu não posso dizer que isso aqui é agudo, né? Porque ele não me deu uma evolução. Mas pela história, né? Dá pra ver, provavelmente. Tem cara, pelo menos, de renal aguda. Fechou? Então, o diagnóstico mais provável é o quê? Letra C, a insuficiência renal aguda causada por rabdomiólise. Vamos ver as outras alternativas? A insuficiência renal aguda induzida pelo anti-inflamatório. Não, geralmente anti-inflamatório gera uma ira ou pré-renal por dificuldade de produção de prostaglandinas, né? O anti-inflamatório geralmente é um inibidor da COX, da ciclooxigenase, e a ciclooxigenase é a enzima que produz prostaglandinas no rim, que são vasodilatadores. São vasodilatadores da arteríola aferente, que é aquela arteríola que bota sangue dentro dos glomérulos. Quanto mais dilatada ela está, mais sangue entra nos glomérulos, mais pressão hidrostática ela tem, maior vai ser o filtrado glomerular. Se a gente usa AINE, faz vasoconstrição, dificulta a filtração glomerular. Tá bom? Pode ser também que o AINE gere uma nefrite intersticial aguda. É um resultado de uma situação alérgica. E aí, na verdade, o que ele faz é uma ira intrínseca, uma ira renal intrínseca.
B, insuficiência renal secundária à obstrução por tumor de bexiga, não seria um caso pós-renal. E D, insuficiência renal pré-renal, seria a mesma coisa do anti-inflamatório. CCQ dessa questão é: a rabdomiólise se manifesta com hipocalcemia, hipercalemia, hiperuricemia e hiperfosfatemia. Questão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, de 2020. Olha essa questão diferente, hein? Relaciona as lesões renais agudas com as suas causas. Então vamos lá, tem necrose tubular aguda, glomerulopatia, hipovolemia ou pós-renal. E na coluna 2 nós temos a causa: CHU, síndrome hemolítica urêmica, diabetes insípidos, uso de antibiótico terapia, ou de antibióticos, e válvula de uretra posterior. E aí, o que se relaciona com o quê? Vamos começar com calma. Síndrome hemolítica urêmica é uma síndrome que acontece quando há produção da toxina Shiga pelo meio Escherichia coli de uma cepa específica, geralmente em crianças. E aí a criança tem diarreia sanguinolenta. A CHU tem 3 letras porque funciona como um mnemônico. CHU, U, de uremia, injúria renal aguda. H, de hemólise, anemia hemolítico urêmica. Desculpa, anemia hemolítica microangiopática, por causa de você ver esquizócito na periferia. E S, de sangramento. Lembra, trombocitopenia, apesar de não necessariamente a trombocitopenia e o sangramento estarem relacionados. Mas para o mnemônico funcionar tinha que ser assim. Então, no caso dessa CHU, ela vai ser o quê? Necrose tubular aguda, glomerulopatia, hipovolemia ou pós-renal? Glomerulopatia. Porque essa toxina, ela lesiona justamente os glomérulos, causando uma necrose tubular aguda. Não é por hipoperfusão renal, é por lesão local, lesão direta, nefrotoxicidade. Então a gente já sabe que o primeiro é 2. Vamos para o segundo, diabetes insípidos. Diabetes insípidos é o ADH, que é produzido pelo hipotálamo e secretado pela neurohipófise, geralmente coloca aquaporinas no néfron distal, permitindo a entrada de água do lúmen tubular para o interstício renal, que basicamente segue a concentração, o gradiente osmótico de sódio. Às vezes, esse ADH não é produzido, diabetes insípidos central. Às vezes, esse ADH não consegue agir no rim, diabetes insípidos nefrogênico, por exemplo, com amiloidose. Nesses casos, o que esse paciente vai fazer? Não vai conseguir reabsorver água. Então, poliúria, hipovolemia. Então, 2 para CHU e diabetes insípidos será o número 3. Uso de antibióticos vai ser necrose tubular aguda ou pós-renal? É necrose tubular aguda. O uso de antibióticos está muito associado, por exemplo, a NIA, nefrite intersticial aguda. E esse paciente vai fazer um tipo de necrose tubular aguda. Válvula de uretra posterior. A gente tem um paciente que produz urina, só que ele tem uma dificuldade de excretar, de urinar de fato. Então acaba acumulando a montante. Tá? Esse é um tipo de lesão renal pós-renal. A alternativa que compreende essa sequência é a alternativa A. 2, 3, 1 e o 4. O CCQ dessa questão era a fisiopatologia de doenças com manifestações renais. É interessante porque a fisiopatologia, por exemplo, do infarto, né, da síndrome coronariana aguda, não é tão relevante assim. A fisiopatologia de doenças pulmonares ou endócrinas também não é tão relevante assim. Agora, na nefrologia, eles perguntam exatamente isso. É muito comum. Então não se assuste se você tem que entender como que funcionam os diuréticos, como que funciona realmente a farmacologia deles, como que funciona de fato, né, os antibióticos, as drogas, ou as doenças, como que elas atingem o rim, qual local, é glomérulo, é túbulo contorcido proximal, distal. Você precisa saber isso. Infelizmente, nefrologia, eu acho que, na verdade, a minha impressão é que a nefrologia é difícil justamente por causa disso, da parte de fisiopatologia. Porque é, em tese, um pouco complexa e é cobrado. Essa é a verdade. Questão da FEMIG de 2018. Vamos lá. Sobre a insuficiência renal aguda no paciente cirúrgico, assinale a alternativa incorreta. Incorreta, hein? Tomem cuidado com pegadinhas. Letra A, anúria, que aparece subitamente em paciente previamente rígido no período pós-operatório, deve ter causa pós-renal, ou seja, obstrução de sonda, por exemplo, pesquisada como primeira hipótese. Letra B, a insuficiência renal aguda é diagnosticada na presença de creatinina sérica aumentada, clearance de creatinina diminuído e volume urinário inferior a 400 ml em um dia.
C. Em pacientes com alteração da função renal devido à desidratação por perdas pelo trato gastrointestinal, como por exemplo ileostomia, diarreia e vômitos, a ureia sérica geralmente se eleva mais do que a creatinina sérica. Portanto, tem uma razão ureia creatinina acima de 20. Ou letra D. Na necrose tubular aguda, a capacidade de concentração da urina pelos néfrons é mantida com a osmolaridade da urina acima de 500 miliosmol por litro e excreção de sódios normais. Vamos com calma. Na letra A, o paciente fala que depois de um procedimento cirúrgico, ele pode fazer uma obstrução pós-renal, obstrução de sonda. Isso é verdade, é comum. Faz um monte de droga ali na anestesia e muitas vezes esse paciente pode acabar obstruindo também. Faz uma retenção urinária. O próprio opioide pode gerar uma retenção urinária, que é uma droga utilizada. Então, a parte pós-renal, ela é relevante. É claro, você vai também sugerir a possibilidade de ser pré-renal se o paciente estiver sangrando. B. A insuficiência renal é diagnosticada pela presença de creatinina sérica aumentada, sim, clearance de creatinina diminuído, ok, e volume urinário inferior a 400 ml em um dia, ou 0,5 ml por quilo por hora, pelo menos 6 horas. Já conversou isso hoje, tá certo. E C. O paciente que faz desidratação por perda gastrointestinal, ou seja, uma ira pré-renal, hipoperfusão renal, ele tem ureia sérica aumentada. E faz sentido, né? O paciente que tem ira pré-renal, o que acontece, cara? O rim dele, ele em tese está normal. O problema é que não chega sangue. Então, se o rim está funcionando bem, os túbulos estão adequados. Eles fazem a função deles. E a função deles é tentar reabsorver o que foi filtrado pelo glomérulo. Só que nesse caso, a gente tem que lembrar, nós filtramos 200 litros por dia. E reabsorvemos, quando o túbulo está funcionando bem, 198. Sabe por quê? Porque a gente não pode perder 200. Principalmente se a gente estiver hipovolêmico. Se a gente está hipovolêmico, a gente tem que reabsorver ainda mais. Não é 99% não. É 107%, 110%. E é isso que o túbulo faz. Só que o túbulo ele não consegue reabsorver água. Ninguém consegue fazer isso. A gente consegue puxar o sódio e o sódio puxa por gradiente osmótico a água. Lembra da aquaporina lá no néfron distal? Mesma coisa. Então ele começa a puxar o sódio. Sódio. Puxa muito sódio, fica pouco sódio na urina. Sódio urinário baixo. Fração de excreção de sódio baixo. Como ele está puxando o sódio, ele acaba puxando também a ureia. Então a ureia entra e fica numa correlação com a creatinina plasmática. A creatinina até sobe, mas sobe muito mais a ureia. Então essa relação dá alta, geralmente acima de 40. Mas aqui, ó, ele colocou acima de 20. Tá certo, né? É acima de 40, geralmente, mas acima de 20 também não está errado. E na letra D, ele fala que a capacidade de concentração na urina, quando tem uma NTA, é mantida. Né? A osmolaridade da urina fica acima de 500 e a excreção de sódio fica normal. É, mais ou menos, né? Porque quando eu tô falando na pré-renal, a gente reabsorvia sódio, reabsorvia ureia. E aí você pode ficar pensando, se eu tô tirando soluto, vai ficar diluída a minha urina. Não vai ficar concentrada. Só que o problema é que a água segue atrás do sódio. O Robin segue atrás do Batman. E nossos túbulos, eles não conseguem reabsorver todos os solutos. Então fica um monte de soluto lá, com pouca água. Então fica concentrado. Na ira pré-renal, a urina é concentrada, com osmolaridade acima de 500. Não na NTA, que na NTA você não consegue concentrar a urina. A letra D é errada, porque a capacidade de concentração da urina pelos néfrons não é mantida na NTA, é mantida na pré-renal. Na NTA está doente. O rim está doente. As células não conseguem. Tá bom? Densidade urinária, a mesma coisa, vai estar baixa. A osmolaridade urinária na NTA está baixa e a densidade urinária também está baixa. Para te relembrar, o gabarito é a letra D. E para que você acerte todas as outras questões relacionadas a isso, dá uma olhadinha nessa tabela. Você consegue ver que tem 3 colunas. E na primeira coluna é basicamente o parâmetro que está sendo avaliado. Na segunda coluna, a gente tem o valor desse parâmetro quando a ira é do tipo pré-renal, por hipoperfusão renal. E na terceira coluna é o valor desse parâmetro quando nós temos uma necrose tubular aguda. Então vejam só, quando é pré-renal, os túbulos estão funcionando muito bem. Então eles reabsorvem muito sódio, sódio urinário é baixo, menor de 20. Quando a NTA é alto, acima de 40. A fração excretória de sódio na pré-renal é baixa, menos de 1%, mas na NTA é alta, acima de 1 ou 2%.
Outro parâmetro importante é a relação ureia-creatinina. Lembrando, plasmática, estou falando do sangue. Nesse caso, na pré-renal, nós temos uma relação alta, acima de 40, porque reabsorve muita ureia. E é abaixo de 20 no caso da NTA. Ah, um detalhe importante. Esses valores aqui, pessoal, têm muita variabilidade, às vezes até mesmo na mesma referência, dependendo da edição. Então o objetivo aqui é que você tenha um geral para acertar a grande maioria das questões. Como você viu, por exemplo, nessa questão, eu acho que era da FEMIG, né? Não lembro exatamente qual que era, mas era uma questão que mostrava uma relação ureia-creatinina no plasma acima de 20, como sendo indicativa de pré-renal. Isso não é clássico, mas você precisa ficar ligado. Osmolaridade urinária, ela é alta na pré-renal, acima de 500. A densidade urinária, ela é alta, acima de 1,020, 1,018. Enquanto no caso da NTA é tudo baixo, a osmolaridade é abaixo de 350, enquanto a densidade urinária é abaixo de 1,015, mas geralmente 1,010. E por último nós temos o sedimento urinário, que na pré-renal nós encontramos os cilindros e alinos geralmente. Por quê? Porque tem aquela proteína, sabe? Horsfall, Horsfall, que acaba se agregando e quando ela sozinha ela é hialina, forma um cilindro hialino. Só que quando tem, por exemplo, células tubulares, ela acaba fazendo um pigmento granuloso pigmentar. Fica mais amarronzado, um marrom fosco. Aí você consegue ver isso. O pigmento sério também, o cilindro sério também é indicativo de uma NTA em fase terminal. Se for um cilindro hemático, né, provavelmente está tendo um sangramento, por exemplo, uma glomerulonefrite, uma sinonefrítica. Quando você está tendo, sei lá, um cilindro leucocitário, provavelmente é uma NIA, uma nefrite intersticial aguda. Tá bom? Os cilindros são importantes para dar essa diquinha. Então, o CCQ dessa questão era a diferenciação laboratorial da ira pré-renal da ira renal intrínseca, ou seja, necrose tubular renal. Quais foram os CCQs que você aprendeu hoje aqui nesse episódio sobre lesão aguda renal? Lesão renal aguda, na verdade, né? Em Minas Gerais, nas principais provas de Minas Gerais. 1. Uso de medicação, AINE ou antibiótico, geralmente desenvolvendo ira com eosinofilura ou eosinofilia, sugestivo de nefrite intersticial aguda. A rabdomiólise pode ser desencadeada pelo uso de estatinas e colchicina. 3. A rabdomiólise se manifesta com hipocalcemia, hipercalemia, hiperuricemia e hiperfosfatemia. 4. Fisiopatologia de doenças com manifestações renais. E 5. Diferenciação laboratorial da ira pré-renal da ira renal intrínseca. O que é interessante apontar aqui, pessoal, é que lesão renal aguda cai basicamente que você saiba fazer 3 coisas. A primeira habilidade é reconhecer clinicamente qual que é a etiologia dessa lesão renal aguda. Por exemplo, a questão 3 foi exatamente isso. Outras questões cobram a segunda habilidade, que é você diferenciar laboratorialmente qual que é o tipo de lesão renal, pré-renal ou NTA, que foi o caso da questão 5. Enquanto outras questões cobram a terceira grande habilidade, que é você saber entender as drogas, os medicamentos, os antibióticos e como que eles interagem com o rim, como que eles fazem uma complicação ou não. Como foi o caso, por exemplo, da questão 1 e da questão 2. Vejam que, na verdade, essas 3 habilidades são basicamente tudo que você precisa saber sobre lesão renal aguda para que você acerte grande parte das questões. E se você for de Minas, meu amigo, que bom que você assistiu, que eu tenho certeza que você vai ter mais chances de acertar as próximas questões nas suas provas. Até a próxima.